a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Amém? A palavra de Deus diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Vamos ler juntos? Mas bem-aventurado é dar do que receber. Oremos. Pai querido, Pai amado, nos abençoa nessa manhã, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações e que o Senhor possa nos moldar para que nós possamos cumprir o Teu propósito neste lugar. Nos abençoa nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens. Eu acho que tem a arte aí no projetor. Se tiver, pode colocar, por favor. Isso. Vamos começar a falar a partir de hoje sobre este tema: chamados a servir. E eu gostaria de incentivar você a procurar uma de nossas células. Por quê? Porque nós estamos pregando e estamos tratando destes assuntos também nas células. Então aqui no culto você vai ouvir a respeito disso, mas lá na célula você vai poder conversar a respeito disso. Aqui talvez você não consiga tirar as suas dúvidas, mas nas células você vai conseguir fazer isso. Então é muito importante, né? Nós colocamos alguns cartazes aí na igreja, né? Com as células, com a foto dos líderes. Então procure uma célula perto da sua casa, não fique de fora desse projeto, tá bom? Porque lá você vai conseguir falar mais a respeito do assunto, né? No início do ano para cá nós falamos sobre a unidade da igreja, né? Foram praticamente 2 meses falando sobre isso, e as células tratando também desse assunto. E agora vamos começar este novo assunto, chamados a servir, tá bom? Meus irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta, como sempre a gente tem feito. Eu queria perguntar a você, em que área você tem mais dificuldade? Pedir ou doar? O que é mais fácil para você fazer? Pedir ou dar? Tem gente que é especialista em pedir, né? Tem gente que gosta de pedir. E não tem nada errado em pedir, tem? O próprio Jesus Cristo disse: peçam e será dado, né? Não tem nada de errado em pedir. Mas quando se trata do reino de Deus, e eu quero pedir que coloque o texto novamente. Quando se trata do reino de Deus, a palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é o quê? Mais bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. Só que nós vivemos em tempos tão difíceis que as pessoas hoje têm dificuldade em dar. Dar uma ajuda, dar um pouco do seu tempo, né? As pessoas hoje não conseguem dar com muita facilidade, é um problema muito sério. As pessoas não conseguem mais abrir o coração para a necessidade do próximo, e talvez seja o reflexo dos últimos dias em que a Bíblia fala que o amor esfriaria do coração de muitos. E nós estamos vivendo essas épocas. E em tempos como esses,
Esta palavra ela ganha uma importância muito grande, porque as pessoas hoje, elas estão buscando as bênçãos de Deus, as pessoas hoje estão buscando as prosperidades do Evangelho, mas, ao mesmo tempo em que procuram as bênçãos, e que procuram prosperidade, estão cada dia mais afastadas do verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho é dar, ao invés de receber. Ora, Jesus, certa vez pregando a uma multidão, ele teve compaixão, porque as pessoas estavam com fome, você lembra disso? E o que Jesus Cristo fez para saciar a fome do povo? O que Jesus fez para saciar a fome daquela multidão? Já esqueceu? Ele multiplicou o quê? Pães e peixes. Mas a pergunta é: da onde vieram aqueles pães e peixes? A gente fala muito da multiplicação. A gente fala muito do milagre, e realmente foi um grande milagre, amém? Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: da onde vieram os pães e os peixes? O texto bíblico diz que eles vieram da onde? Das mãos de um menino, que pegou o lanche dele, a comida que ele tinha para comer, e o que ele fez? Ele entregou. Ele poderia ter dito: não, pera aí, essa comida é minha, cada um que lute. Que é mais ou menos o pensamento da nossa época, sim ou não? Não, farinha pouca, você sabe de cor, viu? Mas Jesus poderia ter feito aparecer do nada pães e peixes? Eu creio que sim. Mas ele usou a fé daquele jovem, daquele menino, que entregou o que ele tinha. E a partir do seu gesto de doação, então Jesus opera um milagre. Porque a palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é dar do que... Se ele tivesse guardado aquela comida, só ele teria saciado a sua fome. Mas como ele entregou a Jesus, toda aquela multidão comeu. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Quando nós estamos dispostos a compartilhar aquilo que nós temos, o Senhor pode operar um milagre, que aquele recurso que nas nossas mãos alimenta apenas a gente, nas mãos de Deus, Ele pode alimentar uma grande multidão. Por isso a palavra de Deus diz que em tempos difíceis nós temos que ter uma postura diferente. O nosso posicionamento tem que ser diferente. Meus irmãos, eu quero dizer para você que todos os dias, sem exceção, o Senhor nos dá uma semente para nós plantarmos na vida de alguém. Todos os dias, sim ou não? Eu creio nisso. O que você tem feito com essa semente? Todos os dias, eu disse, todos os dias, o Senhor nos dá uma semente para plantar na vida de alguém, e você concordou dizendo amém, sim ou não? Agora eu faço uma pergunta: o que você tem feito com essa semente? Essa semente que Deus te deu é para quê? Para abençoar alguém. O que você tem feito com essa semente? Infelizmente, sabe o que muitas pessoas têm feito com essa semente? Tem comido. A semente que era para abençoar alguém, as pessoas estão comendo esta semente ao invés de abençoar a vida de alguém. Meus irmãos, aquilo que Deus te deu para abençoar outras vidas, tem que ser para abençoar outras vidas. Posso ouvir um amém?
não é para te abençoar, é para abençoar outras vidas. Os dons, os talentos, os recursos que Deus tem te dado e que Ele tem tocado o teu coração para abençoar vidas, é para abençoar vidas. Mas infelizmente pessoas hoje estão comendo esta semente que Deus deu para abençoar o próximo, por vários motivos: por falta de compromisso, por falta de visão, por falta de entendimento de quem é Deus, ou até mesmo de compreender o que Ele tem preparado para nós. Se aquele menino não tivesse entregue a sua comida, ele deixaria de ser abençoado, porque Jesus, Ele precisa de alguma coisa? Ele não precisa, Ele é Deus. Mas aquele menino, quando ele entregou o seu lanche, a sua comida, ele foi ricamente abençoado, porque ele só tinha aquela pouca quantidade. Mas o texto bíblico diz que todo mundo comeu até se fartar, porque ele ia comer os pães, eram 5 pães e 2 peixes, ele ia comer aquilo, e talvez aquela comida não fosse suficiente nem para alimentar ele mesmo. Mas a Bíblia diz que todo mundo comeu até se fartar. Pastor, como é que o senhor pode dizer que todo mundo comeu até se fartar? Porque sobraram 12 cestos cheios. Quando você oferece um jantar para alguém e sobra comida, o que você entende? Você chamou as pessoas para a tua casa, e aí todo mundo comeu e sobrou comida. O que você entende? Todo mundo comeu até não aguentar, principalmente se for crente, gente. Olha, sobrar comida no meio do povo de Deus é um milagre. Isso quer dizer que todo mundo comeu até se fartar. Aquele menino também comeu até se fartar. Aquele menino viu os seus recursos abençoarem uma grande multidão. Ele não comeu a própria semente, ele usou aquilo que estava nas suas mãos para abençoar outras vidas. Posso ouvir um amém? Nós precisamos entender que o povo de Deus, ele foi chamado a servir, ele foi chamado a ter esse entendimento. Todas as bênçãos que Deus tem nos dado, não é só para nos tornarmos pessoas mais prósperas. Posso ouvir um amém? Deus não está abençoando você só para você ser mais próspero. Deus não está abençoando você só para você ter uma conta bancária mais rechonchuda. Deus não está abençoando você só para você ter uma casa melhor ou para você ter um carro melhor. Deus espera que você abençoe vidas. Deus espera que você compartilhe o seu pão, o seu peixe ou a sua semente, como você desejar chamar, com os outros, e não que você coma sozinho. Posso ouvir um amém? Venha comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Vamos até o versículo 19. A palavra de Deus diz assim: mas passados alguns dias, o ribeiro secou. Por que o ribeiro secou, meus irmãos? Está escrito aqui, ó. Por que o ribeiro secou? Porque não chovia sobre a terra. Versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado.
tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. E logo depois, Elias orou e aquele jovem voltou à vida. Meus irmãos, preste atenção. Quem era Elias? Quem era Elias? Elias era um profeta do Senhor, que viveu numa época muito difícil. Tempos difíceis são desafiadores. Na época em que Elias era profeta, sobe ao trono de Israel um homem chamado Acabe. E Acabe resolve tomar por esposa uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era profetisa, sacerdotisa de Baal. E por intermédio desta mulher, o culto a Baal foi sendo introduzido em Israel. E Acabe foi deixando aquela mulher fazer tudo o que ela queria. Ela construiu um templo para cultuar a Baal, o que era proibido pela lei de Deus. Quando os profetas de Deus se levantaram para denunciar o pecado dela, sabe o que ela mandou fazer? Mandou matar os profetas do Senhor. Passou os profetas ao fio da espada. Só não matou todos porque um homem misericordioso conseguiu esconder alguns profetas e deu fuga a eles. Nesse tempo, Deus ordena a Elias que ele vá se apresentar ao rei para denunciar o pecado de Acabe. E quando Elias chega denunciando o pecado, Acabe não lhe dá ouvidos. E Elias então faz uma oração, conforme Deus o havia instruído, para que parasse de chover sobre Israel. No momento em que Elias orou, Deus fechou os céus. Só que as consequências, elas não foram sentidas no primeiro momento. Eu imagino quando Elias orou dizendo assim: olha, a partir de hoje vai parar de chover em Israel. E Elias foi embora. Eu imagino Acabe rindo: ih, endoidou esse homem, parar de chover. Ele está pensando que ele é quem? Baal é o senhor da chuva, e Jezabel: fique tranquilo, meu rei, Baal vai cuidar de tudo. E passou uma semana, e uma semana sem chuva gera algum problema? Não, gera nenhum problema. Mas passaram 2,
3, um mês, um ano. Aí começa a acontecer o quê? A água começa a faltar, os alimentos começam a ficarem escassos, aquela vida boa que o rei tinha começou a ficar não tão boa assim. E onde estava Elias nesse meio tempo? Porque o rei estava querendo matar ele, e Deus mandou ele se esconder às margens de um riacho, em Querite. E lá estava Elias escondido, bem perto de um riacho, e no riacho tinha o quê? Água. Então, a seca não afetava o profeta de Deus, porque aonde ele estava tinha água para ele beber, amém? Mas e comida? Elias não tinha com o que plantar, como Elias comia? A Bíblia diz que Deus todos os dias, ao final do dia, enviava alguns pássaros. Sabe o nome do pássaro? Corvo. Trazia comida no bico e jogava para Elias comer. Todos os dias. O decreto de Deus estava valendo, os céus estavam fechados, não chovia sobre a face da terra de Israel. Mas Elias estava sendo sustentado por Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pastor, mas o que tem a ver isso com o tema chamados a servir? Já vamos chegar lá. Passado um tempo, o que aconteceu com a água do rio? Secou, não chovia. E se não chove, tem água no rio? Outro dia eu vi um vídeo na internet de um rio no Nordeste. A pessoa conseguiu filmar o momento em que a água estava voltando a correr no rio. Não sei se alguém que viu esse vídeo. Eu esqueci o nome do local. Aquele lugar seco, mas por causa das chuvas, a água começou a voltar a correr no rio. Então aquele rio seco, a água começou a correr por ele novamente. É um negócio fantástico. Mas no caso de Elias foi o contrário. O rio foi secando, foi secando, foi secando, e a água acabou. De repente, Deus dá uma ordem a Elias. Ele manda Elias ir para onde? Ele manda Elias ir para onde? Coloca lá no versículo 9. Qual é a ordem que Deus dá a Elias? Levante-se e vá para onde? Para Sarepta. Sarepta era um lugar que ficava fora do território de Israel, pertencia a Sidom, e fique por lá. Olha o que Deus disse para Elias: ali eu fiz o quê? Eu ordenei quem? Uma viúva. Olha o que Deus disse: você vai sair de Israel, você vai até Sidom, a cidade de Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva. Eu dei ordem para ela te sustentar. A figura mais improvável para sustentar alguém naquela época e naquela região era uma viúva. Porque muita gente reclama do INSS, mas naquela época nem isso tinha. Mas Deus disse: vá lá, porque eu ordenei uma viúva para te sustentar. E aí, então Elias foi, versículo 10, diz que ele foi para Sarepta, e quando ele chegou no portão da cidade, ele encontrou uma viúva apanhando lenha. E obviamente, depois de uma longa viagem, qual é a primeira coisa que ele pediu? Água, me dá um pouco d'água. E ela foi buscar a água. Agora, olhe para o versículo 11. Quando ela já estava saindo, Elias chamou ela de novo: me traz também um bocado de pão, por favor. Deus não disse que tinha ordenado a viúva para sustentá-lo? Sim ou não? Então, o que ele pediu? Água e pão. Tá bom. Se Deus mandou, eu vim até aqui, e Deus disse que tinha ordenado a viúva para me sustentar, então Deus vai me sustentar. Minha senhora, me dê então, por favor, água e pão. Agora, qual foi a resposta da viúva? Versículo 12. Meu senhor, eu não tenho pão assado. Deus mandou a viúva sustentá-lo, mas a viúva também não tinha comida. Você entende como as coisas de Deus funcionam?
Deus mandou uma viúva sustentá-lo, mas uma viúva que não tinha o quê? Comida. Ela disse: eu não tenho pão assado, eu tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, vamos comer e depois vamos morrer. Este era o cenário, esta era a realidade dessa mulher. Ela só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite e um filho. Ela estava preparando a sua última refeição. Ela ia comer, ela e o filho, eles iam morrer de fome. Esse era o cenário. Aí você para assim: mas meu Deus, Deus disse a Elias que ele fosse para Sarepta, e lá ele tinha ordenado uma viúva para sustentá-lo. Lembra do que eu falei do menino que deu a sua comida para Jesus? Lembra disso? Quando ele entrega o que ele tinha, o que aconteceu com ele? Quando ele entregou o que ele tinha, o que aconteceu com ele? Ele foi abençoado, porque ele não reteve aquilo que ele tinha. Ele entregou tudo que ele tinha nas mãos de Jesus. Era pouca coisa, não era muito, era apenas 5 pães e 2 peixinhos, né? E o texto fala peixinho porque provavelmente eram peixes pequenos. Talvez mal dessem para alimentá-lo, e através daquilo, Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, só contando os homens, sem contar mulheres e crianças. E agora Deus ordenou a Elias que fosse à casa de uma viúva, e quando Elias chega lá, ele encontra uma viúva esperando a morte. Versículo 13. Elias olha para aquela mulher e disse o que para ela? Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por que Elias disse não tenha medo? Sabe por quê? Porque Elias entendeu por que ele foi enviado àquele lugar. Elias deve ter pensado: agora eu entendi os planos de Deus. Isso tem a ver comigo, mas isso também tem a ver com essa mulher. O Senhor não me mandou aqui apenas para eu ser alimentado, mas o Senhor me mandou aqui para preservar a vida dessa mulher. E talvez você se ache uma pessoa tão pequena, talvez você se ache uma pessoa tão insignificante, talvez você se ache uma pessoa que pouco é notada, mas Deus, Ele olhou dos céus e Ele enxergou aquela viúva. Quando ninguém mais enxergava aquela mulher, Deus enxergou e enviou o profeta até a casa dela, porque Deus se importa com você. Mas antes do milagre acontecer na sua vida, você vai precisar dar um passo de fé. Porque para andar com Deus, tem que aprender a viver pela fé. Para viver com Deus, tem que aprender a dar um passo de fé. E qual foi o passo de fé? Elias disse para ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Eu pergunto para você, qual seria a sua resposta? Pastor, óbvio que eu ia entregar tudo para Elias. Afinal de contas, ele era o profeta do Senhor. Diz isso aqueles que têm a Bíblia na mão e sabem que Elias era o profeta. A mulher conhecia Elias? A mulher conhecia Deus? A mulher sabia quem era o Senhor? A mulher conhecia aquele homem? Então como é que você está dizendo que é fácil entregar tudo nas mãos de Elias? É fácil para a gente que conhece a história. Mas ela não sabia quem era Elias, não sabia quem era o Deus de Elias. Talvez até tivesse ouvido falar sobre o Deus de Israel, mas talvez nem fosse o Deus a quem ela servia. A resposta mais provável e plausível seria: olha, me desculpa, mas eu não posso
tratar o meu filho dessa forma, eu sinto muito, mas eu vou fazer o que eu tinha planejado, eu vou fazer o pão para mim, para o meu filho, e nós vamos comer e vamos esperar a morte, tá bom? Obrigado, até logo. Mas Elias entregou uma palavra para ela, versículo 14. Elias disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aquele que você ainda não conhece, mas que se você der um passo de fé, você vai conhecê-lo. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meus irmãos, na maioria das vezes, nas nossas vidas com Deus, nós vamos ser chamados a dar passos de fé. Passo de fé é agir no sobrenatural, é crer naquilo que Deus pode fazer. Aos nossos olhos essas coisas parecem loucas, como aquele menino que entregou os seus pães e os seus peixes para alimentar uma multidão, como esta viúva que estava à beira da morte, mas escutou do profeta: faz primeiro um pão para mim, depois o resto você faz para você e para o seu filho. No versículo 15, o texto diz que a viúva, ela creu na palavra de Elias, e ela foi e fez segundo ele havia dito. E olha o que diz o versículo 15: assim, preste atenção, assim comeram ele, ela e a sua casa, durante o quê? Aquela mulher estava para fazer a sua última, de repente, quem entrou na história da vida dela? Deus, através de Elias. E Elias, que também não tinha o que comer, foi sustentado pela viúva, segundo a palavra de Deus, sim ou não? Porque quando ele multiplicou a farinha, quando ele multiplicou o azeite, ele não abençoou só aquela mulher, ele não abençoou só o filho dela, mas ele também sustentou o profeta, como ele disse que ia fazer. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas aquela mulher teve que atender o chamado. Qual o chamado, pastor? O chamado a servir. Antes da bênção, tem a entrega. Antes do céu, tem a cruz. A gente quer a bênção, mas a gente não quer entregar. A gente quer o céu, mas não quer a cruz. Vida cristã é um chamado a servir o tempo todo. E logo depois, o filho daquela mulher adoece. E no versículo 17 diz que a doença se agravou tanto que ele morreu. E mais uma vez, quem é que estava lá? O profeta. E quem foi usado para ressuscitar o filho da mulher? O profeta. Meus irmãos, quando você atende o chamado de Deus, Deus abençoa a sua vida. Mas tem que semear primeiro. Como é que nasce uma árvore? Como é que uma árvore nasce? Primeiro você tem que fazer o quê? Plantar o quê? O que é a semente? Para nascer uma árvore tem que plantar a semente, não é isso? Sim ou não? A gente não precisa ser do campo para saber disso. Agora, o que é a semente?
Vem da própria árvore. É o fruto que você pega a semente do próprio fruto, deixa secar e... Ou seja, alguém teve que morrer para a semente ser plantada, sim ou não? O próprio fruto que a árvore deu. Para que Deus opere o milagre na sua vida, você precisa estar disposto a entregar a semente. Você precisa estar disposto a frutificar. Sabe por quê? Porque as coisas com Deus, elas nem sempre seguem o campo da lógica. Se você fosse Elias e chegasse lá na cidade e fosse abordado por essa mulher que falasse para você: olha, eu não tenho comida para te sustentar, o que você faria? Se você fosse Elias: vou embora, acho que Deus se enganou, ou eu ouvi errado, ou então essa é a viúva errada, vou catar outra viúva aí que tenha mais dinheiro, para ver se ela me sustenta, que essa aí está morrendo, essa viúva aí não serve para nada. Eu creio que se muitos de nós fôssemos Elias, talvez a gente pensasse assim. Mas Elias, ele se submeteu à vontade de Deus. Você entende que no reino de Deus, a palavra que a gente mais vai ouvir é submissão, e é a palavra que mais Satanás tem tentado desconstruir na nossa época. Elias teve que se submeter à vontade de Deus, sendo sustentado por uma viúva. E a viúva, ela teve que se submeter à vontade de Deus para sustentar o profeta. Você entende a dinâmica do reino de Deus, sim ou não? Quando a gente é chamado a servir, a gente está sendo chamado a nos submetermos. Submissão significa reconhecer uma autoridade sobre as nossas vidas, e Deus é a autoridade maior sobre nós. Você pode dizer amém? Então, para viver esse chamado, eu tenho que estar disposto a me submeter. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de ninguém, gente. Deus precisa de alguém? A Bíblia diz que Pai, Filho e Espírito Santo convivem em perfeita harmonia. Mas Ele escolhe pessoas. E Ele usa as circunstâncias para demonstrar o seu amor e o seu cuidado por nós. E todos os dias, Deus tem colocado nas suas mãos a oportunidade de abençoar alguém, como aquele menino que entregou a sua comida para Jesus, como a viúva que fez primeiro um pedaço de pão para o profeta, se submetendo à vontade de Deus. Mas sabe, o que muitas vezes nos impede de alcançar essa bênção, é que nós olhamos apenas para as circunstâncias. O chamado a servir, ele envolve fé. Aquele menino tinha fé de que aqueles pães e peixes nas mãos de Jesus iriam fazer algo que nas mãos dele não iriam fazer. Você crê nisso? O menino também creu. Ele ouviu os apóstolos perguntando se alguém tinha alguma coisa para comer. Ele falou: bom, nas minhas mãos são apenas 5 pães e 2 peixes. Nas mãos de Jesus a história pode ser outra. Toma. Aquela mulher disse: olha, eu só tenho um bocado de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu vou fazer uma comida para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. O profeta disse: faça o que você disse, mas primeiro traga um pedaço de pão para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha e o azeite não vão faltar. E ela entregou primeiro na mão do profeta, e de uma forma sobrenatural, ela foi sustentada durante aquela seca.
Porque essas pessoas estavam olhando as circunstâncias, mas quando Jesus chegou, quando Deus chegou, elas pararam de olhar as circunstâncias e passaram a enxergar pela fé. Somente pela fé. Aquele garoto entregou a sua comida, somente pela fé. Aquela mulher entregou o pão primeiro para Elias. Somente pela fé você vai entregar a semente que Deus deu e não comê-la. Somente pela fé. E eu quero mais uma vez fazer uma pergunta a você. Você acredita na palavra de Deus que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber? Quem acredita nisso, diga amém. Glória a Deus. Se você acredita nisso, qual foi a última vez que você fez algo parecido com essa viúva? Como essa viúva? A pergunta que eu fiz primeiro foi: você acredita na palavra de Deus que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber? Todo mundo disse o quê? Amém, pastor, eu creio. Aí eu faço uma segunda pergunta: qual foi a última vez que você teve uma atitude igual a dessa viúva? Tirar o que você tem e que vai fazer falta. Porque tirar do que você tem e que não vai fazer falta, não tem nada de sobrenatural nisso, tem? Ah, pastor, está sobrando. Aí vai fazer igual quando Jesus estava no templo, olhando as pessoas darem ofertas, né? E veio um homem rico. O que ele fez? Ele pegou do que estava sobrando e colocou lá. Aí depois Jesus olhou e viu quem? Olhou e viu quem? Sempre a viúva. Não é por acaso. Veio uma viúva e deu o quê? Tudo. Tudo. Dar do que está sobrando não move o sobrenatural de Deus. Mas quando você está disposto a dar daquilo que faz falta, e no caso da viúva de Sarepta, fazia falta ou não fazia? Qual foi a última vez que você abençoou alguém com uma oferta? Qual foi a última vez que você semeou na vida de alguém? Eu não estou falando em ofertar na igreja, eu estou falando em abençoar a vida de alguém. Qual foi a última vez que você viu um irmão, uma irmã passando uma dificuldade e você tirou até do que você não tinha, mas para ajudar essa pessoa a passar por aquele momento de luta e aflição? Qual foi a última vez que você fez isso? Você lembra da lei da semeadura? Qual é a lei da semeadura? O que diz a lei da semeadura? Todo mundo fala que lembra, mas ninguém fala, né? O que diz a lei da semeadura? Tudo que o homem semear, certamente ele... E o que você tem semeado? Ou na vida de quem você tem semeado? Eu não creio em coincidências. Está anotado aqui, você falou no louvor sobre Abraão e Isaac, não falou? Está anotado aqui. Isso não é coincidência. Abraão, para se tornar o pai de muitas nações, ele teve que fazer o que primeiro? Alan falou isso aqui no louvor. Combinamos alguma coisa? Combinamos nada. Ele estava falando aqui, eu falei, Jesus, Para se tornar o pai de uma grande nação, Abraão teve que fazer o que primeiro, gente? Sacrificar o seu filho, o filho da promessa. Eu pergunto, quantos de nós estamos dispostos a sacrificar o filho da promessa?
Quantos de nós faríamos o que Abraão fez no altar? Porque, como foi lembrado aqui, o filho perguntou: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o sacrifício? Isaac já estava começando a entender. Eu falei: meu Deus do céu, meu pai falou que a gente subiu para sacrificar. Nós estamos subindo, o cume do monte está chegando, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas cadê o sacrifício? E ele pergunta ao pai: pai, cadê o sacrifício? E Abraão, com o coração dolorido, ele teve que responder: Deus proverá. Isso é fé, gente. É crer além das circunstâncias. Abraão sabia que ele teria que matar o filho, e ele amarra o filho e fala: filho, eu não entendo o motivo, eu não sei por que Deus me pediu isso, mas Ele pediu para te sacrificar, e eu vou ter que te sacrificar. E Isaac concorda, porque o texto diz então que Abraão amarra Isaac. E quando Abraão está prestes a sacrificar o filho, ele escuta o anjo do Senhor dizendo: para, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora sei que tu me amas. Está ali, o sacrifício, preso nos arbustos. Vai lá e sacrifica ele no lugar do menino. Sabe quem mais? Esse então teve que ir até o fim. Sabe quem mais sacrificou o próprio filho? Deus. Só que Deus foi até o final. Sabe para quê? Para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. Meus irmãos, todos nós queremos ser bem-aventurados, sim ou não? E tem gente que não quer não, gente. Quem quer ser bem-aventurado aí? Bom, achei que tinha gente que não queria. Todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos ser bem-aventurados. Mas para sermos abençoados, bem-aventurados, coloque por favor Atos 20, 35, o texto que nós lemos no início. A bênção de Deus está no entendimento de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Crente me dá, não entende o reino de Deus. Se você não sabe o que é crente me dá, o crente me dá, é que na sua oração ele ora assim: Senhor, me dá uma casa própria, me dá paz, me dá dinheiro, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma família, me dá. Aí o crente só sabe orar isso: me dá. Mas a dinâmica do reino de Deus, ela é diferente. Ela diz que melhor é dar do que receber. Então eu quero concluir dizendo para você: o chamado de Deus para a sua vida é servir. Servir. Jesus, quando reuniu os seus discípulos, antes da sua crucificação, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele disse: vocês entendem o que eu estou fazendo? Então façam vocês o mesmo. O chamado que foi feito a nós para vivermos nesse reino é um chamado a servir. Servir a quem? A Deus e ao próximo. É como
o menino que entregou os seus pães e peixes, é como a viúva que entregou o primeiro pão para o profeta e depois viu milagrosamente a farinha e o azeite não acabando. A gente só vai ver a bênção de Deus quando a gente aprender a servir em primeiro lugar. Posso ouvir um amém? Você quer ver a bênção de Deus na sua vida, então esteja preparado para abençoar alguém. E eu quero concluir fazendo um desafio para essa semana que vai começar, ou que está começando hoje. Eu quero desafiar você, nessa semana, a semear intencionalmente numa dessas 3 áreas. O desafio é para que durante essa semana, de hoje até sábado, que você possa semear intencionalmente numa dessas 3 áreas. Primeira área, material. Como assim, pastor? Ajudar alguém com um recurso que esteja ao seu alcance. Você vai procurar alguém que esteja precisando de ajuda financeira. E você vai ajudar essa pessoa. Que estiver ao seu alcance. Segundo, primeira qual foi? Material. Você vai ajudar intencionalmente alguém que esteja passando por dificuldade. Segundo, tempo. Você vai intencionalmente dedicar o seu tempo a alguém que precise do seu apoio ou da sua atenção. Terceiro, espiritual. Você vai orar por alguém e compartilhar uma palavra de encorajamento com essa pessoa. 3 áreas. Se você conseguir em pelo menos uma, já é bênção. Mas eu quero desafiar você a tentar as 3. Ah, pastor, não consegui as 3. Pelo menos uma. Que durante essa semana, que se inicia hoje, que ao invés de consumir a semente, que você possa plantar a semente. Posso ouvir um amém? Ao invés de consumirmos a semente, que esta semana nós possamos plantar a semente. Assim, a bênção de Deus virá sobre nós. Porque a bênção de Deus, ela vem sacudida e transbordante. Mas Deus primeiro quer ver um coração quebrantado. Um coração generoso. Como eu disse, Ele não está te abençoando para aumentar o seu patrimônio. Ele está te abençoando para que você abençoe outras vidas. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Chamar o ministério de louvor aqui.